O Internacional continua sua preparação para o jogo da próxima quarta-feira contra o América Mineiro. O técnico Mano Menezes nessa sexta-feira concedeu mais um treino no CT Parque Gigante pela parte da manhã e o Internacional continua sua preparação. Mas o técnico Mano Menezes para essa partida deve contar com vários desfalques, né, em função de uma crise viral que aconteceu no Internacional, desfalques de lesão, e no vídeo de hoje eu vou te trazer os principais detalhes sobre isso. Quero te explicar como é que está a situação do Mikael, se ele rompeu o ligamento, se ele não rompeu, se ele fica, se ele sai, tem sondagens de alguns clubes já do futebol brasileiro no jogador. Além disso, também eu quero te trazer informações sobre Santiago Eze, porque existem 10 clubes que estão interessados no argentino para a próxima temporada, entre eles o Internacional. E também quero te falar nesse momento sobre Paulinho, que deu uma entrevista e falando inclusive sobre a sua volta para o futebol brasileiro, que inclusive pode ocorrer no mês de janeiro. Então antes de a gente começar esse vídeo, roda a vinheta. Boa tarde, colorados! Vamos começar então aqui com as principais informações do Internacional no dia de hoje. Seja muito bem-vindo. E só antes de a gente começar, não esquece de deixar já o teu gostei, que ajuda muito esse vídeo aqui a chegar cada vez mais pessoas, ajuda muito no desempenho e na performance do canal também, enquanto deixa o teu gostei. Se tu tá chegando aqui pela primeira vez ou se tu ainda não te inscreveu, aproveite e se inscreve no botão vermelho que aparece logo aqui abaixo. Além disso, também eu quero te falar que no primeiro link na descrição tem o Ativo Ultra, que tem o melhor estimulante para você, que tem uma melhora na performance entre 4 paredes. Uma cápsula dura mais de 4 dias e é para homens de todas as idades. Então não perde tempo e adquira aqui no primeiro link na descrição o Ativo Ultra com uma entrega totalmente sigilosa, tá bom? Vamos começar então aqui o vídeo no dia de hoje. O Internacional que treinou nessa sexta-feira pela manhã no CT Parque Gigante, continuando, né, a sua preparação. E o técnico Mano Menezes, neste momento, né, tem muitos desfalques, inclusive desfalques que podem ser confirmados para o jogo contra o América Mineiro. Inclusive uma informação antes sobre o jogo contra o América Mineiro, que irá ocorrer na quarta-feira. O horário anteriormente era às 4 horas da tarde, por ser um feriado de finados. Mas a CBF alterou o horário para as 9h30 da noite. Ou seja, para quem achava que o jogo contra o América Mineiro iria ser às 4 da tarde da quarta-feira, não. Vai ser às 9h30 da noite da quarta-feira, tá bom? Voltando agora ao assunto da preparação, o alemão, o Johnny e o Bustos são 3 jogadores que ainda não participam da atividade. Ainda estão, né, com sintomas desse caso viral que teve, né, dessa virose que aconteceu no Internacional. São jogadores que inclusive podem ficar de fora para o jogo contra o América Mineiro. Logo, o Inter já perde 3 jogadores muito importantes no seu time titular. Além disso, o Gabriel Mercado ainda é um jogador que deve seguir fora. E o Mikael, que teve essa lesão no dia de ontem, também é um jogador que não estará presente para o jogo contra o América Mineiro. Inclusive, falando sobre o Mikael, quero te explicar como é que está a situação desse jogador. Mikael, para quem não sabe o que está acontecendo, no treino de ontem à tarde, o Mikael acabou tendo uma dividida, né? Estava jogando o time reserva contra o time, assim, que dá para dizer quase da categoria de base. Era quase uma espécie de um sub-20, né? Vários jogadores jovens estavam naquele time. O Mikael acabou tendo um confronto aéreo, onde ele acabou na caída machucando o seu tornozelo direito. Inclusive saindo de cadeira de rodas, depois inclusive enfaixando o tornozelo direito. Muitos achavam inclusive que existia uma possibilidade do rompimento no seu tornozelo direito. Mas, a princípio, o jogador não rompeu esse ligamento, que já significa que essa lesão vai ser bem menos grave em relação caso ele tivesse rompido o tornozelo, porque daí ele teria que fazer toda uma cirurgia, ficar fora, por exemplo, que nem o Gabriel agora, que vai ficar de fora de 6 a 8 meses do Internacional. Além disso, mas apesar dessa lesão não ser tão grave, ainda corre o risco do Mikael, por exemplo, ficar de fora da pré-temporada do Internacional. Ainda corre esse risco. E caso ele fique fora da pré-temporada, né? Para quem não sabe, o Mikael chegou 12 quilos acima do peso, entrou na plenitude física no Internacional, porém ainda não vinha ganhando espaço. Se ele perder a pré-temporada, em função das férias, pode ser que esse jogador volte novamente com peso acima. E aí não consiga novamente jogar no Internacional. Além disso, o Mikael tem sondagens de alguns clubes já do futebol brasileiro e do futebol de fora. Para quem não sabe, ele pertence à Salernitana da Itália. E caso a Salernitana vê que esse jogador não está jogando, ela pode emprestar para algum outro clube. Então o Mikael corre risco também de deixar o Inter no final dessa temporada, tá bom? Então só para explicar como é que está a situação desse jogador. Passando agora para uma outra informação, quero te falar sobre o Santiago Eze.
Inclusive, essa informação que vem é lá da Argentina, tá? Pessoas lá ligadas ao Huracan, né, setoristas do Huracan, estão dando as informações, né, que existem nesse momento 10 clubes interessados na contratação do Santiago Eze. Entre clubes da Argentina, Brasil, Alemanha, Espanha, Itália também, são um dos clubes que estão interessados nesse jogador. Ele renovou recentemente com o Huracan até final de 2025, teve um reajuste salarial e também teve um reajuste na sua multa rescisória. O Inter, na última janela de transferências, tentou empréstimo, acabou sendo recusado. Tentou empréstimo, a opção de compra também foi recusado. O Inter perguntou valores sobre essa situação. Além do Inter, por exemplo, aqui no futebol brasileiro, o Corinthians e Atlético Paranaense também estão interessados no jogador. Na Argentina, o River Plate. Na Espanha, a gente, por exemplo, tem Celta de Vigo interessado nesse jogador. Então existem alguns clubes, tá, dos quais eu sei, outros a gente não sabe de nome. Também tem um time no México, que é o Tigres, que também está interessado nesse jogador. Então é um jogador que vem sendo bastante assediado. Logo, essa negociação para ele vir para o Inter é extremamente complicada. Acho muito pouco provável que ele venha para o Inter. Mas o Inter é um dos clubes que está interessado nesse jogador, tá bom? Última informação que eu quero te passar é sobre o Paulinho, tá? O Paulinho recentemente deu uma entrevista, ele não tá conseguindo chances lá no Bayer Leverkusen e o contrato dele termina em julho da próxima temporada. Ele já confirmou que vai deixar o Bayer Leverkusen. Inclusive, ele confirmou também que em janeiro ele assina um pré-contrato para fechar com uma nova equipe. Inclusive, ele vai falar de forma aberta qual que é a equipe em janeiro que ele vai fechar esse novo contrato. A tendência, inclusive, ele falou que pode voltar para o futebol brasileiro. Mas o Internacional já sondou esse jogador, perguntou valores, como é que seria para contratar esse jogador, qual que seriam as luvas. Mas o principal clube no futebol brasileiro que está forte nessa negociação é o Atlético Mineiro. É o clube que está mais forte nessa negociação, é o clube que chegou com mais grana, né? Tá tendo todo esse problema financeiro Atlético Mineiro, né? Com a dívida que tem lá com o empresário André Cury. Então pode sim acabe desistindo desse jogador, né? O Cuca não sabe se fica lá, daqui a pouco o próximo técnico não pode querer o Paulinho, apesar de ser um craque de bola, joga muita bola o Paulinho, mas é um jogador que é extremamente difícil para o Internacional. Aqui no Brasil, o Atlético Mineiro é a principal possibilidade. E além disso tudo, existem outros clubes na Europa que ainda estão de olho no jogador. Porque é um jogador ainda de 21 anos, é um jogador que vai sair de graça, né? Vale, por exemplo, o investimento de alguns clubes do futebol europeu para trazer esse jogador sem custos, né? Sem custos entre aspas, né? Porque tem que pagar luvas, ele tá com o passe na mão, é outros 500. Mas é um jogador que teoricamente pode vir sem custos. O Inter está interessado nesse jogador, vê esse jogador como, por exemplo, um negócio de ocasião, né, uma oportunidade de mercado, mas não vai chegar tão forte nessa negociação, porque não é a prioridade do Inter. O Inter tem pontas, o Inter tem o Wanderson, o Inter tem o Pedro Henrique, o Inter tem o Maurício, o Inter tem o Estevão, tem jogadores já para essa função. O Mano Menezes gosta de jogar só com um ponto e uma meia direita, então não existe essa possibilidade, por exemplo, de jogar um ponto esquerdo e um ponta direita, né, porque normalmente joga o Edenilson na direita, ou o Maurício na direita, o Wanderson ou o Pedro Henrique, então pode ter uma superlotação nessa posição, mas é um jogador que está na mira do Internacional, tá bom? Então esse foi o vídeo, eu espero ter gostado, volto logo mais com as informações. Valeu, falou e fui!